também a rede de bancos privados. Eu ouvi o Pedro falar agora há pouco que havia essa sobrecarga. É uma ideia, porque não é uma ideia minha. Botaram falando primeiro que o governador só estava confirmando aquilo que ele tinha falado. É uma ideia essa ou isso já está sendo feito, num primeiro momento não foi feito e se tivesse sido feito ajudaria ou se pode ser feito ainda? Ele diz o seguinte, os bancos brasileiros são muito bem renderizados virtualmente, podiam auxiliar aí a Caixa, inclusive o Banco do Brasil, nesses pagamentos, né? Para auxiliar no processo, desde os aplicativos e tal, desde o começo. Isso está sendo feito e a gente não sabia ou não, hein? Pedro e Paulo. Quem responde primeiro? Quer deixar o presidente? O Paulo, caiu o Pedro. Sorte, porque senão tinha que falar o presidente primeiro. Pois não, Paulo, caiu no seu colo aí, Paulo. Acho que o presidente entrou ali, tá tendo boa noite. Não, é só a cara dele, porque caiu a linha. Boa noite para você. Nós estamos hoje, o presidente Pedro está em Goiânia, né, diretamente de lá, acompanhando amanhã, vai acompanhar o atendimento nas agências de Goiás. E eu estou em Recife, vamos acompanhar aqui do Nordeste o atendimento das agências da Caixa. É importante esclarecer, Datena, que sim, a Caixa ela contou conta com o auxílio de toda a rede bancária para efetuar o pagamento, né? Nós mandamos para milhões de pessoas via rede bancária. Essas pessoas que não receberam em outros bancos são aquelas pessoas que nunca tiveram conta em banco nenhum, né? Não tem nenhuma conta, não tem nenhuma carteira digital, são de fato aqueles brasileiros que estavam à margem do sistema financeiro nacional. Esses brasileiros que tiveram a poupança digital aberta. Para dar uma informação para você, hoje, feriado, as agências não abriram, mas milhares de pessoas sacaram, né? Uma boa notícia, né? Milhares de pessoas conseguiram gerar o código e sacar nos caixas eletrônicos das agências da Caixa. Então, uma notícia importante é essa, né? Nós tivemos, ao longo do dia de hoje, eu acompanhei constantemente milhares de pessoas atendendo. E a gente tem adotado muitas medidas importantes, né? Estamos trabalhando dia e noite para reduzir as filas, esse é um compromisso nosso. Então, amanhã é importante que as pessoas que precisam de atendimento, a gente acompanha nas matérias, tem muitas pessoas que têm dúvida, que de fato não conseguem fazer sozinhas, é por isso que nós estamos abrindo amanhã, exclusivamente para as pessoas no emergencial. São mais de 900 agências da Caixa abertas amanhã, de 8 da manhã às 14 horas. Então, essas pessoas que têm mais dificuldade, que não sabem mexer, amanhã é um dia importante. A Caixa não vai atender outros serviços amanhã. Amanhã é só auxílio emergencial e é um dia importante para as pessoas atenderem. Nós teremos milhares de funcionários da Caixa atuando amanhã para contribuir com a população. Olha, o que a gente está tentando ajudar e o que esses rapazes estão fazendo aí, o Pedro, presidente da Caixa, o Paulo, vice-presidente, o Cláudio, não é? O ministro Onix, o Barreto. Olha, nós estamos aqui faz acho que 2 semanas falando quase que todo dia. Eu tinha dado até uma sugestão para as entrevistas. Eu acho que todo dia devia ter entrevista da Caixa falando sobre isso. Não aqui para a gente, claro, mas de uma forma assim nacional. E parece que o Pedro anunciou isso hoje, né, Pedro? Essas entrevistas vão acontecer a partir de quando? E acho que serão às 3 horas da tarde. Isso é fundamental. Não é isso, Pedro? Oi, Datena, tudo bem? Bem, prazer falar com você. Prazer. Primeiro eu queria agradecer a você, a Bandeirantes, por todo esse apoio, dizer que a Caixa é o banco de todos os brasileiros, a gente tem muito orgulho disso e vai sim, todo dia às 3 horas da tarde, com exceção do domingo, estar conversando com a sociedade, explicando tudo que foi feito, ouvindo as críticas. Então, isso é muito importante. Eu queria só reforçar, eu estarei todos os dias, de segunda a sábado, nas agências, começando nas agências. Estou aqui em Goiás, Goiânia,
Amanhã estarei em Terra Goiânia, boa. Anápolis. E é exatamente isso, para ver, nós temos coisas para melhorar sem dúvida nenhuma, mas o que eu quero só reforçar, Datena, é que nunca aconteceu, em menos de 20 dias, fazer um aplicativo e se pagar 50 milhões de pessoas. Então, Datena, sempre houve filas na Caixa, sempre. Quando a gente pagou o saque imediato, nós tivemos filas gigantescas. O que acontecia é que nós não tínhamos o coronavírus. Então agora nós estamos num momento claramente muito mais delicado e o que nós demoramos 6 meses para pagar, nós pagamos em 20 dias. Não, então, foi uma loucura. Ninguém esperava o acesso que teve de gente que precisa receber e tem direito, mas o que atrapalhou também é gente que não precisa e por curiosidade entrou. Ou para saber se tentava pegar e daí por diante. Agora, uma pergunta que eu acho que é importante a gente fazer, essa pergunta. O que eu não entendi foi o que o governador falou um pouco antes de eu falar ali, que nem... sem falar, eu só estava repetindo o que o governador falou. Nesse processo do virtual, né, vale para os dois, eu não sei quem pode responder, se os bancos privados que foram... legais até, a Febraban foi legal, e dizer, não, pode pagar no nosso banco, mesmo que o cara tenha a conta negativada, os R$600 vão ficar na conta dele e pronto, acabou. Ele vai usar, se ele tiver com um cheque especial lá vencido, não vão pegar esse dinheiro e tal. Houve acordo para que os bancos, e o Banco do Brasil também, participassem com a Caixa nesse processo da criação desses aplicativos? Claro, só que eles têm menos de 8%. A Caixa é o banco de todos os brasileiros. Por isso que 92% vão para a Caixa ou não tem conta. Agora, os outros 8%, sim. Entendi. Recebem no Banco do Brasil. A diferença é a seguinte, Datena. Quando é a pessoa mais carente, ele vai para a Caixa mesmo que... Olha o que aconteceu. Pessoas que têm conta no Bradesco, no Banco do Brasil, eles foram antes na Caixa. E foram depois. Então, o que é importante aqui? Nós somos e queremos ajuda. Eu, pessoalmente, converso muito com o Cândido, presidente do Bradesco, do Itaú, o Otávio, presidente do Bradesco, o Rubem, meu amigo pessoal, presidente do Banco do Brasil. Então, certamente, sim, tudo que eles podem ajudar, eles estão ajudando. A diferença é a seguinte, Datena, só para ser bem objetivo. Nós pagamos 1 em cada 3 adultos do Brasil nos últimos 20 dias. E são os adultos, Datena, mais carentes. O que o Paulo certamente já falou é que estes primeiros 20 dias foram mais difíceis, porque se imagina, metade desses 50 milhões de adultos nunca tinham usado um celular para realizar um pagamento. Dificuldade. Então, exatamente. Então, assim, primeiro eu quero agradecer muito. Nós teremos alguém, se você quiser, da Caixa, todo dia conversando com você. Pô, seria legal. Todo dia. Já pedi para a Magda, ou o Paulo, ou o Cláudio, né, para que, além da nossa entrevista às 3 horas, como você tem uma audiência muito grande, e são pessoas humildes que precisam, e isso, minha família é humilde, meus pais já faleceram há muito tempo, então, assim, eu tenho até, desculpa que eu vou mencionar aqui, mas, assim, você, nesse momento, quando você vai numa agência e você vê uma pessoa que aqueles R$600 transformam a vida dela, várias pessoas que nem sabiam que iam receber 1.200 no Bolsa Família, que recebiam 200. Olha, eu fui semana passada também em várias agências e as pessoas estavam com medo de sair, porque nunca tinham visto R$1.200. Estavam com medo, achando que iam ser assaltadas. Então, assim, só para finalizar, eu agradeço muito a sua ajuda. Nós temos pessoas que são realmente especiais. Temos, sim, a ajuda dos bancos privados, do Banco do Brasil, e tem um excelente trabalho coordenado pelo ministro Onyx na DataPrev. Então, esse governo do presidente Bolsonaro pensa nas pessoas mais carentes e está todo mundo trabalhando ao máximo. Agora, sem dúvida nenhuma, também pedimos ajuda às prefeituras. Por que, Datena? Porque o espaço fora das agências também, eu aqui quero agradecer
há algumas prefeituras, várias, e aqui, por exemplo, a prefeitura de Petrolina, o Miguel, que pintou. E se você olhar a foto, eu até te mando depois, é uma foto impressionante, deve ter 300, 400 pessoas na fila. Então também é muito importante a ajuda dos prefeitos, porque quanto mais ajuda a Caixa tiver, menos sofrimento vai ter. Muito obrigado, doutor. Você vê como os caras estão interessados. Ele falou a tarde inteira aí na entrevista que ele deu. E agora, você vê o interesse dos caras, é uma coisa tão sincera, que ele começou a chorar. Quando ele lembrou da infância dele, começou a chorar. Você quer coisa mais sincera que isso? Posso perguntar uma coisa para você ou para o Paulo, se você deixar de responder, porque o presidente é o presidente, né? Eu, quando o cara fala assim, você pergunta para o Johnny ou para o Datena? Eu falei, não, pergunta para o Johnny. Mas, o Paulo, de que forma se pode fazer um alívio? Não tem jeito, exatamente por essa tradição que tem a Caixa, né? Do cara já procurar a Caixa. E nesses próximos dias, talvez você fazer uma divisão com os bancos privados e o Banco do Brasil, para dar um toque nessas pessoas, com campanha ou com essas entrevistas. Eu me disponho a fazer isso aqui, como sempre, estou fazendo isso aqui de graça, com o maior prazer, e vocês também, a mesma coisa, porque o objetivo é só ajudar. Pô, o presidente da Caixa, primeira vez que eu vejo um presidente de um banco chorar. Né? Normalmente é quem vai conversar com o presidente do banco que chora, porque não tem dinheiro para pagar. Ele chorou mesmo, de verdade. Não tem como você, de repente, dirigir isso e contar mais com a Febraban e com o Banco do Brasil para aliviar um pouco a Caixa e, quem sabe, pagar essa remessa toda, que é muita grana, são 125 bi, né? Ou não há como fazer isso? Datena, deixa eu falo aqui, até porque o Paulo responde as questões mais técnicas, mas essa questão eles já estão fazendo. Estão fazendo, mas... Eles já estão ajudando, só que o que acontece? Esse pessoal mais carente, só para você ter uma noção, amanhã a gente vai estar pagando de novo, e vai ter gente, por exemplo, que não pode receber, porque quem nasceu em novembro ou dezembro só pode receber na terça-feira. Mas muitos desses estarão nas filas. Então, tem uma questão do seguinte, seu ponto é muito importante. Para os 30%, 40%, 50% da população que tem mais renda, que estão mais acostumados, não há problema nenhum. Aonde é que é a concentração do problema? São aquelas pessoas com baixíssimo... e que vão na Caixa de qualquer maneira. Então, só para deixar claro, de novo, a relação com os bancos é pessoal minha e de governo. Com o Rubem, presidente do Banco do Brasil, é muito amigo meu. O ministro Paulo Guedes é nosso chefe. Não há nenhum problema. A questão é que quem está indo nas agências da Caixa, vai nas agências da Caixa, porque metade, pelo menos, nem vai receber. E nem sabem disso. De novo, as pessoas que recebem o Bolsa Família, que receberam, por exemplo, 1.200, nem sabiam. Então, nós estamos falando de um grupo de pessoas com um nível de informação extremamente limitado e que a gente nem consegue não fazer faz por mal, né? Não faz por mal, é porque não sabe mesmo. Mas eu quero te agradecer. Assim, eu vou deixar o Paulo aí com você, até que tecnicamente ele tem todo esse conhecimento. Todos os dias, se você quiser, nós teremos um vice-presidente conversando. Acho que é muito importante esse serviço que você faz. Semana que vem, tenho certeza que a gente já vai melhorar. Nós contratamos mais de 3 mil novos atendentes para nos ajudar do lado de fora. Isso é bom. Teremos mais 3 mil funcionários nas agências. Todos os vice-presidentes e diretores estarão em alguma agência. Pedro, só uma coisa. Esses atendentes é para manter o distanciamento ou para esclarecer dúvidas da fila? Nos dois, perfeito. Nós teremos 3 mil vigilantes a mais e mais 500 atendentes para tirar as dúvidas, fora funcionários da Caixa de outras áreas que vão nas agências com mais complexidade, funcionários que são, de novo, que eles estão sendo voluntários, de outros vice-presidentes. De TI vai ter gente de TI, vai ter gente que atende a parte imobiliária. Por quê?
Exatamente porque o nosso foco é dar essa informação. E aí, Datena, Boa. o que vai ficar muito claro? Muitos que estão na fila estão lá, por exemplo, por uma dúvida que pode ser retirada ali na fila. Então, ele não precisa esperar 1 hora, 2 horas, porque é uma dúvida muitas vezes simples. Então, também o que nós faremos... E aí a fila anda. Exatamente. Boa, Pedro. Muito obrigado, Datena. Olha, parabéns pelo seu gesto, viu? Você foi emocionante aí para muita gente, viu? Foi um gesto realmente pelo emocionante. contrário. De verdade, Muito obrigado parabéns. por tudo. Parabéns. Um abração. Ô, Paulo, Obrigado. eu não sei se você vai ter essa incumbência, que é um azar desgraçado, você está aqui todo dia comigo, vai ser ruim pra caramba. Você entendeu? Mas vamos tentar pagar o máximo possível esses caras aí. Eu já estou me incluindo. Estou quase sendo contratado pela Caixa para trabalhar para a Caixa e de graça, serviço voluntário. É serviço voluntário, não cobro um tostão, faço questão. Agora, uma última pergunta para você hoje, que hoje é seu dia de descanso, eu já estou aqui perto do meu intervalo. Já passei até o Schneider, deve estar me matando aqui. Só tenho uma dúvida. Nós demos 2 denúncias hoje, uma delas é daquela moça que pode ter sido roubada e o outro rapaz que apareceu com um problema parecido, que disseram que ele já tinha recebido e ele não tinha recebido. Há possibilidade de dentro do sistema, alguém de dentro do sistema, acessar o pagamento de alguém e furtar a pessoa ou não há a mínima possibilidade? Isso é naturalmente vigiado todo dia. Olha, Datena, os índices de fraude são muito baixos, baixíssimos em toda a operação da Caixa. Sempre há alguém tentando roubar. Tem sempre então, quando picareta, sempre tem. Quando uma pessoa contesta na agência, o que a gente faz imediatamente? Verifica o que aconteceu, pega a imagem. Às vezes, a gente encontra um parente que usou o cartão e a senha. Entendi. Às vezes, a gente encontra um amigo. Às vezes, aconteceu realmente, alguém roubou o cartão e foi lá e sacou. Quando constata que a pessoa foi lesada, a Caixa faz, sim, o ressarcimento para a pessoa e denuncia a Polícia Federal. Lembrando que todo mundo que faz algo contra a Caixa a Polícia Federal que investiga, crime federal, e a gente manda. Então, o nosso papel é acolher a contestação, processar rápido e dar uma resposta para a pessoa. É isso que nós faremos. Paulo, muito obrigado. Eu não sei se é possível você descansar de hoje para amanhã, mas amanhã a Caixa estará pagando amanhã e domingo. Quem tem direito a receber, hein? Amanhã e domingo. Datena, todas as pessoas que têm poupança digital nascidas de janeiro a outubro podem receber já receberam, né? Até agosto já estava liberado. Amanhã libera de setembro e outubro. Então, de janeiro a outubro, quem não recebeu, teve algum problema, precisa de esclarecimento, amanhã pode procurar mais de 900 agências da Caixa. Estaremos de braços abertos. E domingo, Caixa Eletrônico. Bom, Domingo, Caixa Eletrônica. Hoje, Datena, só de poupança digital, 500 mil de pessoas sacaram no Caixa Eletrônico, te dando um número aqui super novo. Legal. Então, até todo dia. Paulão, um abraço grande. Deixa eu dar um recado aqui. Será um prazer, Obrigado e parabéns abraço. pelo trabalho que vocês estão tentando fazer o máximo possível.